O sopro de Deus na vida de Bruna. Bruna sempre foi uma mulher forte. Aos 32 anos, trabalhava como costureira em uma pequena oficina no bairro de Vila Matilde, em São Paulo. Viúva há 3 anos, criava sozinha o filho Miguel, de 8 anos, com a renda modesta que conseguia. Mas em 2022, um diagnóstico abalou sua vida: tuberculose pulmonar resistente. Os médicos foram claros: o tratamento seria longo, doloroso e, mesmo assim, não havia garantias. As medicações fortes a deixavam fraca, com náuseas constantes, e as contas começaram a se acumular. A cada tossida, sentia como se o peito fosse se romper. A esperança, pouco a pouco, ia se esvaindo. Foi então que Dona Maria, sua vizinha de muitos anos, uma senhora de cabelos brancos sempre presos em um coque e saias longas até os tornozelos, apareceu em sua porta com um prato de sopa caseira. Bruna, envergonhada por não ter forças nem para cozinhar, aceitou o gesto com lágrimas nos olhos. Dona Maria, que frequentava a congregação cristã no Brasil há décadas, não disse muito naquela tarde. Só deixou um convite simples, como quem oferece um remédio sem pressa. Minha filha, amanhã tem culto às 10 horas. Se você quiser, eu passo aqui para irmos juntas. Não precisa falar nada, não precisa se arrumar. Só precisa ir. Bruna hesitou. Nunca havia pisado em uma igreja. Sua família não era religiosa, e ela mesma só rezava em momentos de desespero, palavras soltas jogadas ao céu sem muita fé. Mas naquela noite, enquanto Miguel dormia, ela olhou para o frasco de remédios na mesa de cabeceira e sentiu um medo que nunca havia sentido antes. E se eu não ver meu filho crescer? A pergunta queimou por dentro. No dia seguinte, com o corpo dolorido e a respiração curta, ela aceitou o braço de Dona Maria e entrou pela primeira vez na pequena sala de cultos da CCB. O que mais chamou sua atenção não foi o prédio simples, sem luxos, nem os bancos de madeira enfileirados. Foi o silêncio. Um silêncio diferente, carregado de algo que ela não sabia nomear. Os irmãos e irmãs, todos vestidos com modéstia, as mulheres com saias abaixo dos joelhos, os homens de camisa social, cantavam hinos à capela, sem instrumentos, apenas vozes unidas em harmonia. Bruna não conhecia as letras, mas as palavras "confia no Senhor, Ele é teu pastor" ecoaram dentro dela como um chamado. Quando o ancião, um homem de rosto sereno e barba branca, abriu a Bíblia para ler um salmo, ela sentiu os olhos ardendo. "O Senhor é meu pastor, nada me faltará", leu o ancião, com uma voz firme, mas cheia de uma ternura que comoveu Bruna. "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo." Ela baixou a cabeça. Vales da sombra da morte. Era exatamente ali que ela estava. Depois da leitura, veio o momento das orações. Bruna nunca havia visto pessoas orarem daquele jeito, de joelhos, mãos postas, algumas com lágrimas, outras em silêncio profundo. Dona Maria, ao seu lado, sussurrou: "Filha, se você quiser, pode pedir a Deus. Ele ouve." Bruna não sabia orar direito. Fechou os olhos e, entre soluços abafados, balbuciou: "Senhor, eu não sei se o Senhor existe, mas se existir, me ajuda. Não deixe meu filho ficar sem mãe." Ninguém a julgou. Ninguém a pressionou. Só ouviu, ao final, o ancião dizer com convicção: "Deus conhece o coração de cada um aqui. Ele vai responder." Nas semanas seguintes, Bruna passou a ir aos cultos sempre que suas forças permitiam. Não entendia tudo, mas algo naqueles momentos a fazia sentir menos sozinha. Os irmãos, sem alarde, começaram a ajudá-la. Uns deixavam cestas de comida em sua porta, outros ofereciam carona para as consultas no hospital. Uma irmã chamada Ana, jovem e de sorriso tímido, passou a visitar Bruna para ler a Bíblia com ela. Foi Ana quem lhe explicou sobre o batismo nas águas. "É um passo de fé, irmã Bruna. É você dizendo: Senhor, eu entrego minha vida nas tuas mãos." "Mas eu ainda tenho dúvidas", confessou Bruna, envergonhada. Ana segurou sua mão. "A fé não é não ter dúvidas. É escolher confiar mesmo com elas." No domingo seguinte, depois de um culto onde o ancião falou sobre a cura do paralítico na piscina de Betesda, Bruna sentiu algo estalar dentro dela. Quando o convite para o batismo foi feito, ela se levantou. Tremia, mas estava decidida.
Naquela tarde, no tanque batismal, enquanto o ancião a batizava em nome do Senhor Jesus, Bruna sentiu como se um peso imenso saísse de seus ombros. Quando emergiu da água, as irmãs a abraçaram, e ela chorou sem conseguir parar. Não era mais a mesma. O milagre não veio de forma espetacular. Não foi uma cura instantânea, como nos relatos que ela ouvia. Mas, aos poucos, Bruna começou a notar as mudanças. As dores no peito diminuíram. As tosses, antes constantes, espaçaram. Os exames, que antes mostravam piora, passaram a indicar melhora. Seu médico, surpreso, ajustou a medicação e disse: "Não entendo, mas seu organismo está respondendo melhor do que o esperado." Bruna sabia de onde vinha aquela resposta. Foi em um culto de Santa Ceia que ela deu seu testemunho. De pé, como era o costume na CCB, com a voz trêmula mas firme, ela contou sua história. Falou do medo, da solidão, das noites em claro pensando que não veria Miguel crescer. E então, com lágrimas nos olhos, disse: "Mas Deus não me abandonou. Ele me encontrou aqui, entre vocês." Não foi com palavras bonitas, não foi com promessas vazias. Foi com amor verdadeiro. E hoje, irmãos, estou aqui para dizer: eu estou curada. Um murmúrio de glória a Deus encheu a sala. O ancião, com os olhos brilhantes, acrescentou: "Este é o poder de Deus, irmãos. Não é pela nossa força, mas pela sua misericórdia." Hoje, Bruna ainda frequenta a mesma congregação. Seu cabelo, antes ralo pela doença, voltou a crescer forte. Seu sorriso, antes raro, agora é constante. Ela ajuda na cozinha da igreja, preparando refeições para os necessitados, e Miguel, agora com 10 anos, adora participar dos cultos infantis. Uma vez, uma visita nova na igreja lhe perguntou: "Como a senhora teve tanta fé?" Bruna respondeu com simplicidade: "Eu não tive fé no começo. Eu só tive coragem de pedir ajuda. Deus fez o resto." E é assim que a congregação cristã no Brasil segue, não com promessas de riqueza ou curas mágicas, mas com a certeza de que, quando um coração sincero busca a Deus, ele não falha. Não com barulho, não com espetáculo, mas com um amor que transforma vidas, uma de cada vez. Para Bruna, a lição ficou clara: Deus não tira o vale da sombra da morte do nosso caminho. Mas Ele anda conosco por ele. E isso, no fim, é tudo que realmente importa. Um dia, enquanto Bruna ajudava na distribuição de cestas básicas no bairro, uma mulher chamada Ana se aproximou com os olhos cheios de lágrimas. Ela segurou o braço de Bruna com mãos trêmulas e sussurrou: "Minha filha está desaparecida há 3 dias. A polícia não encontra nada, e eu não sei mais o que fazer." Bruna sentiu o coração apertar. Lembrou-se da noite em que Miguel sumiu, do desespero que quase a engoliu. Mas dessa vez, ela não tinha dúvidas: Deus já havia provado que ouve os clamores dos que não têm mais forças. "Vamos orar agora mesmo", disse Bruna, puxando Ana para um canto mais quieto. Sem palavras bonitas ou frases decoradas, ela simplesmente falou com Deus como quem conversa com um pai. "Senhor, o Senhor viu onde está essa menina. O Senhor sabe o medo dessa mãe. Não deixe o mal vencer. Traz a filha dela de volta, como o Senhor trouxe o meu filho." Ana chorava sem conseguir falar, mas Bruna sentiu uma paz estranha invadir seu peito. Era a mesma certeza que teve anos atrás: Deus já está agindo. Naquela mesma tarde, enquanto as duas ainda estavam na igreja, o telefone de Ana tocou. Era a polícia. Uma criança com a descrição da filha dela havia sido encontrada em um abrigo temporário, confusa, mas ilesa. Alguém a vira sozinha na rodoviária e levará para um posto de assistência social. Quando Ana desligou o telefone, suas pernas fraquejaram. Bruna a segurou antes que caísse, e as duas se abraçaram chorando. Não houve gritos de milagre, nem aplausos. Só o silêncio sagrado de quem sabe que algo maior do que a lógica humana acabou de acontecer. Dias depois, Ana voltou à igreja com a filha, uma menina de 7 anos chamada Sofia. A garota, ainda assustada, olhava tudo com olhos arredios, até que Miguel, sem nenhuma cerimônia, sentou ao lado dela e ofereceu um biscoito que ganhará no culto infantil. "Você gosta de desenhar?" perguntou ele, mostrando seu caderno de colorir. "Aqui a gente desenha e ora."
Minha mãe diz que Deus gosta quando a gente faz as duas coisas. Sofia não respondeu, mas aceitou o lápis de cor que Miguel lhe estendeu. Pequenos gestos, pequenas sementes. Bruna observava a cena e pensava em como a vida dela havia se tornado um ciclo de dor transformada em esperança. Primeiro, ela recebeu. Depois, aprendeu a dar. Agora, via o próprio filho, aquele que quase perderá, sendo usado para acolher outra criança ferida. Não era um final de contos de fadas. Ana ainda teria que lidar com as sequelas do trauma da filha. Bruna ainda acordava algumas noites suando frio, sonhando com o dia em que Miguel sumiu. Mas havia algo novo agora, a certeza de que, mesmo nas horas mais escuras, elas não estavam sozinhas. Naquela noite, durante o culto, o pastor falou sobre o versículo Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bruna fechou os olhos e lembrou-se de todas as lágrimas que havia derramado naquele mesmo lugar. E então, como se Deus estivesse falando diretamente com ela, ouviu em seu coração: Vocês não estão aqui porque são fortes. Estão aqui porque me encontraram quando estavam quebradas. E isso é mais valioso do que qualquer vitória fácil. Miguel, sentado ao lado dela, segurou sua mão sem que ela pedisse. E Bruna soube, mais uma vez, que o maior milagre não era ter o filho de volta, era ter aprendido a viver com as marcas da batalha, sabendo que cada cicatriz contava uma história de fidelidade. A igreja não era um lugar onde os problemas desapareciam. Era um lugar onde, mesmo no meio deles, as pessoas descobriam que não precisavam carregar o peso sozinhas. E isso, para Bruna, Ana e tantas outras, era mais do que suficiente. Naquela noite, enquanto o culto chegava ao fim, Bruna sentiu um calor diferente no peito. Não era alívio, não era só gratidão, era algo mais profundo, como se Deus estivesse plantando uma semente nova dentro dela. Quando o pastor fez o convite para quem quisesse receber oração, ela não hesitou. Levou Ana pela mão e as duas subiram juntas ao altar. Miguel as acompanhou em silêncio, mas seu olhar dizia tudo, ele também tinha sido transformado naquele lugar. As mãos que antes tremiam de medo agora se uniam em fé. E quando a obreira impôs as mãos sobre Bruna e começou a orar, foi como se o céu se abrisse sobre elas. Senhor, a senhora já venceu. Disse a obreira com uma convicção que fez Bruna tremer. O que o inimigo quis usar para destruir, Deus está usando para te fortalecer. Sua história não termina aqui. Ela só está começando. E então, algo inesperado aconteceu. Ana, que até então tinha ficado quieta ao lado da mãe, começou a chorar. Não era um choro de dor, mas de libertação. Ela abraçou Bruna com força e sussurrou: Mãe, eu também preciso perdoar. Não só pelo que aconteceu comigo, mas por tudo que a gente passou. Eu não quero mais viver com raiva no coração. Bruna sentiu como se o chão tremesse debaixo dos seus pés. Sua filha, que havia sido arrancada dela pela violência, agora estava ali, não só viva, mas disposta a deixar para trás o ódio que poderia ter a destruído. Era como se Deus estivesse restaurando não apenas o corpo de Ana, mas sua alma, sua essência. Nos dias que se seguiram, as mudanças foram visíveis. Ana, que antes se isolava e tinha pesadelos constantes, começou a sorrir mais. Bruna, que vivia aprisionada pelo medo de perder a filha novamente, encontrou uma paz que não vinha das circunstâncias, mas de uma certeza: Deus não as havia abandonado. Miguel, que sempre foi um homem de poucas palavras, começou a participar dos grupos de homens na igreja. Uma noite, depois de um culto, ele olhou para Bruna com os olhos brilhando e disse: Eu achava que ser forte era não chorar, não pedir ajuda. Mas aqui eu aprendi que a verdadeira força é se ajoelhar quando a gente não aguenta mais ficar de pé. E Bruna entendeu. A Universal não era um lugar de respostas mágicas, mas de encontros reais com Deus. Não era onde os problemas sumiam, mas onde as pessoas aprendiam a enfrentá-los com uma fé que não desistia. Um ano depois, Ana estava de volta à escola, Bruna tinha voltado a trabalhar e Miguel havia se batizado. Não era uma vida sem desafios, ainda havia noites de insônia, contas a pagar, lembranças que doíam. Mas agora eles sabiam, as batalhas não eram delas sozinhas. E toda vez que Bruna passava pela porta da Universal, ela tocava a parede como quem toca uma cicatriz que já não dói mais. Porque ali, entre aquelas quatro paredes, ela havia aprendido que milagre não é só o que Deus faz por nós, mas o que Ele faz em nós.
E isso, sim, era para sempre. A vida seguiu, como sempre segue, com seus altos e baixos, mas algo havia mudado para sempre naqueles três. Não era só a rotina que tinha voltado ao normal, era o coração deles. Bruna notava isso nas pequenas coisas, no jeito como Ana agora orava antes de dormir, mesmo que fosse só um obrigada, Jesus sussurrado, na forma como Miguel, que antes só falava com raiva, agora chegava em casa contando das lições que aprendia nos cultos de jovens, até no modo como ela mesma encarava o espelho pela manhã, sem mais aquele peso de culpa e desespero nos olhos. Mas Deus, como sempre, não havia terminado de escrever a história deles. Certo dia, enquanto Bruna arrumava a mesa para o jantar, o telefone tocou. Era uma voz que ela não ouvia há anos, sua mãe. A relação entre elas sempre fora difícil, cheia de mágoas antigas e palavras não ditas. Bruna segurou o aparelho com as mãos trêmulas, pronta para ouvir mais uma acusação ou um pedido de dinheiro. Mas o que veio do outro lado da linha foi um choro abafado. Filha, eu não aguento mais. Eu preciso de ajuda. A mãe de Bruna estava doente. Não era nada físico, pelo menos não só isso. Era uma depressão que a deixava acamada, sem vontade de viver. Os remédios não adiantavam, os médicos davam de ombros, e ela, que sempre fora tão forte, agora se sentia como uma criança perdida. Eu não sei mais orar, confessou entre soluços. Nem sei se Deus ainda me ouve. Bruna sentiu o chão tremer debaixo dos pés. Não pela notícia em si, mas pela lembrança de como ela mesma esteve naquele mesmo lugar não muito tempo atrás. Poderia ter desligado o telefone, como fazia antes. Poderia ter dito que não tinha tempo, que suas próprias contas já eram demais. Mas algo dentro dela, algo que nasceu naquela noite na Universal, quando ela mesma se jogou aos pés de Deus, não deixou. No domingo a gente busca você, disse Bruna, com uma firmeza que nem sabia que tinha. Você vai conosco. Não é negociação. Miguel e Ana olharam para ela com surpresa quando contou, mas não questionaram. Eles já tinham aprendido que, naquela família, impossível era só uma palavra que Deus gostava de desafiar. No domingo seguinte, a mãe de Bruna entrou pela primeira vez na Universal. Veio de cabeça baixa, encolhida, como se esperasse ser julgada. Mas o que encontrou foi um abraço apertado da nora que nunca tinha gostado dela, um sorriso tímido da neta que mal conhecia, e uma igreja cheia de pessoas que, como ela, carregavam cicatrizes, algumas visíveis, outras não. O pastor nem precisou saber da história toda. Basta olhá-la nos olhos para dizer: hoje é o seu dia. Deus não te trouxe até aqui para te deixar. E quando as mãos se levantaram em oração, algo dentro dela, algo duro, feio, que morava ali havia décadas, começou a rachar. Não foi instantâneo. Não é assim que Deus costuma trabalhar. Mas, semana após semana, a mãe de Bruna voltou. Primeiro, arrastando os pés. Depois, com passos mais firmes. Até que um dia, ela mesma contou: ontem eu acordei e eu queria viver. Não sei explicar. Só sei que era como se alguém tivesse tirado um peso das minhas costas. Bruna sorriu, porque conhecia bem aquele sentimento. Era a mesma leveza que ela sentirá quando, pela primeira vez, entendeu que não estava sozinha. Era o mesmo milagre, só que agora multiplicado. E assim, a família que antes estava despedaçada começou a se recompor. Não de forma perfeita, não sem brigas ou dias ruins, mas com algo que não existia antes: esperança. Uma esperança que não dependia de circunstâncias, mas de uma certeza: se Deus tinha feito aquilo por eles, não havia limite para o que ainda poderia fazer. Anos depois, quando alguém perguntava como eles tinham superado tudo, Bruna não falava de terapia, de sorte ou de força de vontade. Ela apontava para a porta da Universal e dizia: foi ali. Não porque as paredes são mágicas, mas porque ali a gente aprendeu a soltar o que não podia carregar sozinha. E isso, ela sabia, era um milagre que não tinha preço. A vida deles mudou tanto que até os vizinhos notavam. A casa que antes era um lugar de silêncio pesado e portas batendo, agora tinha risadas no jantar, música aos domingos e até um cachorro resgatado que as crianças chamavam de milagre, porque, como dizia o Pedro, o filho mais novo, Deus gosta de fazer surpresas boas, mãe. Bruna voltou a trabalhar, mas dessa vez não por desespero. Ela abriu uma pequena padaria em casa, especializada em pães caseiros, e colou um versículo na parede:
o Senhor é a minha força, em Êxodo 15:2. Não era só um negócio, era um testemunho. Cada pão que saía do forno levava uma oração, e ela contava para os clientes como Deus tinha transformado farinha e água em sustento, assim como tinha transformado dor em propósito. O marido, Carlos, que antes se afogava em dívidas e amargura, encontrou na igreja um chamado que nem ele mesmo esperava. Começou ajudando na campanha do agasalho, depois passou a visitar presos na cadeia próxima, levando palavras de fé. Eu conhecia o desespero deles, ele dizia. Mas agora conheço a saída. Os homens que ele visitava escreviam cartas para a família, agradecendo. Uma delas, rabiscada em um papel de caderno, dizia: "O Senhor me falou de Jesus como quem já foi salvo do naufrágio. Obrigado por não desistir de mim." Os filhos, que antes viviam entre brigas e ausências, agora tinham algo que nenhum dinheiro podia comprar: pais presentes. A Laura, a mais velha, que aos 14 anos já falava em fugir de casa, se tornou obreira mirim na Universal. Ela ajudava nas reuniões da juventude, com um sorriso tímido, contava como tinha planejado acabar com a própria vida até ouvir um sermão sobre o Deus das causas impossíveis. Eu achava que ninguém me via, ela confessava. Mas ele viu. E mandou alguém me segurar pela mão. E tinha as pequenas coisas, aquelas que só quem vive sabe que são os verdadeiros sinais de Deus. O carro que quebrara 3 vezes seguidas e, depois de uma corrente de oração, nunca mais deu problema. A conta de luz que chegou com um valor absurdo, mas no dia seguinte a companhia ligou avisando de um erro no sistema e o débito sumiu. O médico que, depois de examinar o Carlos, balançou a cabeça e disse: "Não entendo como seu fígado se recuperou tão rápido. Isso não é normal." Carlos só sorriu e respondeu: "Doutor, para mim, isso tem nome, milagre." Mas o maior sinal de todos veio numa tarde de sábado, quando a família inteira foi batizada nas águas. Bruna, ao sair da piscina, abraçou o pastor chorando e sussurrou: "Eu enterrei tudo aquilo que me matava dentro dessa água." E era a verdade. O medo, a raiva, a culpa, tudo tinha sido lavado. Não que os problemas tivessem acabado, as contas ainda apertavam, o passado ainda doía às vezes, mas agora eles tinham algo que nenhuma crise podia tirar: a certeza de que não estavam sozinhos. Anos mais tarde, num culto de ação de graças, o pastor chamou a família ao altar. "Essas pessoas aqui são a prova de que Deus não olha para o que nós somos, mas para o que podemos nos tornar", ele disse, apontando para eles. E enquanto a congregação aplaudia, Bruna olhou para trás, para as cadeiras que antes ocupava sozinha, cheia de lágrimas, e pensou: quem diria que aquele chão, onde eu caí de joelhos pela primeira vez, seria o mesmo lugar onde minha família renasceria? Hoje, quando alguém pergunta como eles conseguiram, Carlos responde com um sorriso: "A gente não conseguiu. A gente entregou. E Deus fez." E é isso que eles repetem para todos que cruzam seu caminho desanimados: se Deus fez por nós, Ele faz por você também. Basta soltar. Porque no fim, o milagre não foi só a casa recuperada, o casamento restaurado ou as dívidas pagas. O milagre foi aprender que, quando a gente para de lutar sozinho e deixa Deus entrar, até as cinzas virarem beleza. E isso, eles sabem, não tem explicação, só tem graça. O milagre completo. Anos depois, naquela mesma igreja onde Bruna chorou sozinha, a família se reunia não mais como sobreviventes, mas como testemunhas. A casa que quase perderam agora abrigava risadas, jantares e as paredes decoradas com fotos de cada etapa da restauração, não só do lar, mas das almas. As dívidas, outrora uma montanha, haviam se dissolvido como neve ao sol, pagas por mãos que eles nem conheciam, movidas por um amor que não entendiam. Carlos, que antes fechava os punhos contra o mundo, agora estendia as mãos para abençoar outros que, como ele, achavam que a batalha era só deles. Mas o verdadeiro sinal veio numa tarde quietinha, quando a filha mais nova, de 6 anos, segurou o rosto da mãe e perguntou: "Mãe, por que você chora quando conta a nossa história?" Bruna a puxou para o colo e apontou pela janela, onde o pôr do sol pintava o céu com tons de ouro e púrpura. "Porque, minha flor, a gente planta lágrimas e Deus colhe auroras. Essas cores aí, são a prova de que Ele não desperdiça nossa dor." E era isso, o milagre não tinha sido apenas o felizes para sempre em que imaginavam, mas a certeza de que, no meio do caos, Deus estava tecendo algo novo. Como o fio de ouro que só aparece quando a tapeçaria é virada. A lição que ficou.
A vida não pede que a gente tenha todas as respostas, mas que tenhamos coragem de soltar as rédeas. Carlos e Bruna aprenderam que a fé não é a ausência de tempestades, mas a certeza de que há um que caminha sobre as águas e que, às vezes, ele nos carrega não para fora do fogo, mas através dele, para que saiamos não queimados, mas transfigurados. Hoje, quando alguém pergunta como vocês superaram, eles respondem com a mesma simplicidade de sempre: a gente não superou. A gente se rendeu. Porque no fim, o maior milagre não é o que Deus faz por nós, mas o que Ele faz em nós quando finalmente paramos de lutar contra seus braços. E isso, eles sabem, não é sorte. É graça. E graça, quando recebida, sempre multiplica.